Na pequena cidade de Lago Sereno, onde os dias corriam calmos entre os sinos da igreja e o cheiro de pão fresco das padarias, vivia uma senhora de cabelos brancos chamada Clara. Com seus 67 anos, Clara não era conhecida apenas por sua gentileza ou pelos bolos de milho impecáveis, mas por algo muito mais profundo, sua vida de oração. Enquanto muitos tratavam a espiritualidade como um hábito de fim de semana, Clara levava suas conversas com Deus como uma missão diária. Acordava todos os dias antes do sol nascer. Sentava-se na varanda de sua casa simples, pegava uma Bíblia toda marcada por grifos coloridos e começava a sua oração. Mas naquela manhã, algo estava diferente. O céu, que normalmente se vestia de tons rosados, estava pesado, nublado, quase cinza. Clara sentiu um peso no espírito, um aperto no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer. Algo ruim. Longe dali, em outra parte do país, um jovem chamado Henrique, de 26 anos, programador de sistemas e recém-convertido, também despertava com inquietação. Há dias vinha tendo pesadelos recorrentes. Sombras sussurravam seu nome, vozes desconhecidas mencionavam sua família, e havia sempre um vulto de olhos vermelhos observando tudo. Henrique já havia buscado ajuda psicológica, consultado especialistas, mas os sonhos persistiam. Foi então que, em uma madrugada, sentiu um impulso quase incontrolável de procurar algo sobre orações de guerra espiritual. Acabou encontrando um vídeo antigo, onde um pastor explicava sobre como o mal se manifesta em tarefas, atribuições e armadilhas lançadas espiritualmente sobre as pessoas, e como orações específicas poderiam cancelá-las. O que Henrique não sabia é que Clara, do outro lado do país, havia tido uma visão durante sua oração. Um jovem cercado por escuridão, implorando por ajuda. Ela não sabia o nome dele, nem onde morava, mas começou a interceder por alguém que nunca viu. Assim começou uma guerra invisível. De um lado, o mal tentando executar tarefas malignas contra uma alma vulnerável. Do outro, uma guerreira de oração determinada a cancelar cada seta lançada. Na Bíblia, Paulo escreve aos Efésios que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E foi com base nessa verdade que Clara iniciou sua oração naquele dia. Uma oração poderosa, não apenas para proteger, mas para desarmar, desautorizar e cancelar toda a missão do inimigo. Cada palavra sua era carregada de fé, autoridade e amor. Senhor, toda tarefa enviada contra esta vida, eu cancelo agora em nome de Jesus Cristo. Que o sangue do Cordeiro feche as portas abertas e transforme a escuridão em luz. No mesmo instante, Henrique acordou com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em meses, teve um sono tranquilo. Não houve gritos, nem vultos, nem medo. Sentiu apenas paz. Paz e uma voz suave que sussurrava: você está sendo protegido. Mas esse foi apenas o início. O inimigo não se cala tão fácil. Quando uma tarefa maligna é frustrada, outra logo tenta ocupar seu lugar. É por isso que precisamos entender a importância de manter uma vida de oração constante, intencional e alinhada com a palavra. Uma oração que não apenas pede proteção, mas que declara guerra espiritual contra tudo o que é enviado para destruir. A história de Clara e Henrique é um reflexo do que milhares vivem em silêncio. Pessoas sentem que estão sendo oprimidas espiritualmente, mas não sabem como reagir. Muitos até creem em Deus, mas não foram ensinados a orar com autoridade, a declarar libertação sobre suas vidas, seus lares e seus pensamentos. E aqui começa a transformação. A oração poderosa não é feita de palavras bonitas, mas de fé firme, fé que cancela, fé que rompe, fé que move as mãos de Deus. E essa fé pode nascer em qualquer lugar, seja na varanda de uma senhora de cabelos brancos ou no quarto escuro de um jovem perdido entre códigos e tormentos. Agora eu te pergunto,
Você sente que há tarefas malignas sendo executadas contra a sua vida, sua mente, seu lar ou sua família? Você sente opressão, medo, paralisia espiritual, insônia, pesadelos, brigas constantes, doenças que os médicos não explicam? Então esse roteiro é para você. Vamos mergulhar juntos nessa jornada espiritual e aprender passo a passo como cancelar essas armadilhas com orações específicas, com base bíblica e com fé que se levanta como muralha. Você está pronto para descobrir como uma simples oração pode mudar o ambiente espiritual da sua casa, o rumo da sua vida e proteger até mesmo quem você nunca viu? Você já se perguntou por que, de repente, tudo parece desandar? Pessoas que antes te amavam se afastam sem motivo. Planos que estavam dando certo começam a dar errado. Uma sensação de peso constante, como se algo estivesse travando sua vida. Isso, muitas vezes, não é coincidência. A palavra de Deus nos revela que há uma dimensão espiritual, onde o inimigo organiza verdadeiras tarefas contra os filhos de Deus. Missões, planos e estratégias para roubar, matar e destruir. Exatamente como está escrito em João 10:10. Essas tarefas não são sempre visíveis, mas seus efeitos são palpáveis. É como um vírus espiritual, silencioso, mas destrutivo. O inimigo pode agir por meio de inveja, pragas lançadas com palavras, maldições familiares ou até mesmo por ações humanas carregadas de más intenções. Mas há uma verdade poderosa que precisamos declarar com ousadia. Nenhuma dessas missões malignas pode prosperar quando há um filho ou filha de Deus em oração com autoridade no nome de Jesus. Foi o que Henrique começou a entender. Dias após sua primeira experiência de paz, ele decidiu buscar mais. Não queria mais ser vítima de ataques espirituais. Queria aprender a se defender. Começou a ler Efésios capítulo 6, onde Paulo fala sobre a armadura de Deus. Percebeu que estava vivendo desarmado, sem escudo, sem espada, sem capacete, apenas exposto. Então decidiu começar uma rotina de oração com base na palavra. Anotou versículos, escreveu declarações de fé e começou a declarar em voz alta que as tarefas malignas contra ele estavam canceladas. Não por sua força, mas pelo sangue de Jesus. Enquanto isso, Clara continuava orando. Deus a levou a interceder por outros jovens também. Viu em sonho uma moça de aproximadamente 30 anos, sendo oprimida por vozes de acusação, dizendo que ela não era digna de Deus. E ali, em sua varanda, Clara levantava suas mãos e dizia: Senhor, cala as vozes do inferno, restaura a identidade dessa filha. O poder de uma intercessão é algo que o mundo espiritual leva muito a sério. E nós, muitas vezes, subestimamos. Há um exército de tarefas malignas, mas também há um exército celestial muito maior. A diferença é quem está de pé e quem está dormindo espiritualmente. Você sabia que existem orações específicas para cancelamento de tarefas malignas? O Salmo 91 é uma dessas armas, mas não apenas recitado mecanicamente. Ele precisa ser vivido. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa promessa não é poesia, é escudo, mas para funcionar, precisa estar na boca e no coração. Henrique começou a transformar seu quarto num lugar de batalha. Separou um tempo todos os dias para orar em voz alta. Declarava que nenhuma maldição lançada prosperaria, que nenhuma seta voaria impune, que todo laço armado seria desfeito. E pouco a pouco ele foi vendo mudanças. Os pesadelos cessaram, o medo foi embora. As crises familiares se acalmaram. A mente, antes confusa, se tornou lúcida e firme. Mas veja bem, não se trata de uma fórmula mágica. Orar não é apertar um botão, é entrar num relacionamento com Deus, é se alinhar com a vontade do Pai. E é isso que precisamos cultivar se queremos viver livres de opressões espirituais. Agora, eu quero falar com você que chegou até aqui nesse roteiro.
Talvez você esteja ouvindo tudo isso e reconhecendo sinais na sua própria vida. Talvez você esteja passando por coisas que ninguém entende, dores silenciosas, confusões que nem você sabe explicar. Quero te dizer que você não está sozinho e que há um caminho de restauração começando aqui. Se esse conteúdo está tocando seu coração, se você está se identificando com essa mensagem, eu te convido agora a se inscrever no canal. Sim, isso pode parecer só mais um pedido, mas não é. É um passo para você continuar recebendo palavras que edificam, instruem e protegem sua caminhada espiritual. E se você puder, comenta aqui embaixo. Você já sentiu que algo invisível tentava te parar? Compartilhe a sua experiência, ainda que em poucas palavras. Isso vai fortalecer outras pessoas que estão lutando em silêncio. Aqui, somos uma comunidade de fé e sua história importa. Sua voz pode ser o alívio que alguém precisa ler hoje. Quando falamos sobre tarefas malignas no mundo espiritual, é fundamental entender que não estamos lidando com algo simbólico, mas real. A Bíblia nos ensina que o inimigo é astuto, organizado e persistente. No entanto, Deus nos deu armas espirituais eficazes, e uma delas é a oração de guerra, feita com autoridade, fé e base na palavra. Henrique, depois de semanas mergulhado na leitura bíblica e ouvindo mensagens de pregadores sobre libertação, decidiu construir sua própria oração de cancelamento. Ele não copiou nenhuma fórmula, mas usou versículos como base. Em seu caderno de anotações, escreveu algo mais ou menos assim: em nome de Jesus, eu cancelo toda a missão do inferno enviada contra a minha vida. Que toda palavra de maldição, toda seta inflamada, todo espírito de perturbação e todo laço de engano sejam agora quebrados e desfeitos pelo poder do sangue de Cristo. Eu declaro a paz de Deus sobre minha mente, a proteção divina sobre minha casa e a restauração completa do meu espírito. Que os anjos do Senhor acampem ao meu redor. Em nome de Jesus. Amém. O que muitos não entendem é que orar assim não é ousadia humana, é obediência à autoridade que nos foi dada por Cristo. Em Lucas 10:19, Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A senhora Clara, por sua vez, já havia aprendido isso há anos. Ela ensinava em pequenos encontros de oração em sua comunidade. Apesar da simplicidade do lugar, apenas uma garagem adaptada com algumas cadeiras de plástico, ali se formavam verdadeiros guerreiros espirituais. Um dos encontros mais marcantes foi o de uma mulher chamada Lúcia, auxiliar de cozinha num hospital da cidade, que sofria há meses com uma sensação de perseguição e opressão espiritual. Durante um dos encontros, Clara a ensinou a declarar em voz alta: toda tarefa maligna enviada contra minha mente, minhas finanças, minha saúde ou minha família, eu cancelo agora em nome de Jesus. Eu renuncio todo pacto consciente ou inconsciente que possa ter aberto portas para o inimigo. E declaro que somente o Senhor é meu refúgio, minha torre forte e meu escudo fiel. Depois de dias fazendo essa oração, Lúcia começou a ver mudanças. O ambiente no trabalho se tornou mais leve. As dores que sentia sem explicação médica foram desaparecendo. E o mais importante, ela voltou a dormir em paz, coisa que não acontecia havia quase um ano. Orar para cancelar tarefas malignas exige 3 coisas: fé ativa, base bíblica e constância. Não adianta fazer uma oração poderosa uma única vez e depois voltar à vida distraída, longe da presença de Deus. O inimigo não se cansa. Mas a boa notícia é que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Se você quer começar uma jornada de libertação verdadeira, separe um tempo, faça um caderno de oração, escreva seus pedidos, mas também suas declarações de fé.
Leia o Salmo 91, o Salmo 34, Efésios 6, Isaías 54, 17. Ore com os versículos, dê comandos espirituais com autoridade. Você não está implorando ao acaso, está se posicionando como filho ou filha de um Deus que luta por você. Agora, aqui vai um modelo simples de oração para você repetir. Mas lembre-se, personalize com suas palavras, sua situação, sua fé. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti como Teu filho e eu clamo pelo poder do Teu sangue sobre minha vida. Que toda obra do inimigo, toda tarefa espiritual maligna, toda seta lançada contra mim seja agora desfeita. Que nenhum plano das trevas encontre espaço em minha mente, corpo, casa ou família. Eu declaro que sou lavado pelo sangue de Cristo e que nenhuma arma forjada prosperará contra mim. Em nome de Jesus. Amém. Esse tipo de oração deve se tornar um hábito ao acordar, antes de dormir, em momentos de angústia, em dias normais. Porque a guerra espiritual não escolhe hora para atacar, mas com a oração você estará sempre pronto. Quando se entra em guerra espiritual por meio da oração, é natural surgir a dúvida: será que funcionou? Será que minha oração teve efeito? E a resposta vem, muitas vezes, por meio de sinais espirituais e também práticos, que indicam que aquela tarefa enviada pelo inimigo foi desativada. Vamos começar pelos sinais espirituais. Um dos primeiros indícios é a paz interior. Não é uma paz comum, mas um descanso profundo, que vem mesmo quando os problemas ainda não se resolveram externamente. Foi exatamente isso que Henrique sentiu depois de sua oração. Era como se uma névoa tivesse se dissipado. Sua mente, que antes era confusa e inquieta, se acalmou. Ele relatou que passou a dormir melhor, a pensar com mais clareza e a não sentir mais aquele peso invisível que o acompanhava diariamente. Outro sinal comum é a restauração de relacionamentos quebrados sem explicação lógica. Muitas vezes, tarefas malignas afetam a convivência familiar, causam desentendimentos, afastamentos e mágoas. Quando essas missões são canceladas, os vínculos começam a se restaurar. Não porque as pessoas mudaram de uma hora para outra, mas porque o ambiente espiritual ao redor delas foi limpo. A senhora Clara costumava dizer: quando o ar muda, o coração também muda. E ela viu isso acontecer com uma jovem chamada Daiane, operadora de caixa em um supermercado. Daiane sofria com brigas constantes com a mãe, e o ambiente em casa era carregado. Após participar de uma vigília de oração, aprendeu a orar não apenas pedindo paz, mas cancelando toda a missão do inimigo para dividir sua família. Em menos de 2 semanas, as discussões cessaram. A mãe passou a conversar com ela com mais carinho. E pela primeira vez em meses, ambas oraram juntas no mesmo quarto. Além disso, há sinais físicos. Em alguns casos, dores crônicas sem diagnóstico começam a desaparecer. Ataques de ansiedade, pesadelos, sensação de presença maligna durante a noite, tudo isso começa a ser vencido com constância na oração. Mas é importante destacar, nem sempre a mudança vem no primeiro dia. Às vezes o processo de libertação é gradual, mas todo passo dado com fé é um avanço real. Henrique entendeu isso. Mesmo depois de ter sua primeira experiência de paz, ele continuou orando. Não por medo, mas por consciência. Ele percebeu que oração não é só escudo, é comunhão, intimidade com Deus. E à medida que sua vida espiritual crescia, outras áreas também foram se ajustando. Oportunidades no trabalho começaram a surgir, ele recuperou amizades antigas e, o mais importante, voltou a sonhar com um propósito maior. Quer saber outro sinal de que a tarefa maligna foi cancelada? Mudança de atmosfera. Você sente quando a energia do ambiente muda. Onde havia tristeza, começa a haver esperança. Onde havia medo, brota coragem. Onde havia silêncio espiritual, há canções espontâneas, vontade de adorar, sede de ler a palavra. Mas aqui está o segredo que poucos dizem. Mesmo após a vitória,
o inimigo tenta voltar. Em Lucas 11, 24, 26, Jesus fala sobre o espírito imundo que sai do homem, mas depois retorna e se encontra o lugar vazio, traz outros consigo. Ou seja, não basta orar uma vez e relaxar, é preciso manter o altar aceso, a casa cheia do Espírito, a mente firmada em Cristo, a vida em santidade. Por isso, uma das maiores armas para manter a tarefa cancelada é a adoração constante. Clara ensinava isso a todos que iam procurá-la. Quando você adora, você ocupa o espaço que o inimigo queria tomar. Louvor não é música, é atmosfera. E onde há louvor, há presença de Deus. E onde Deus habita, nenhuma tarefa maligna pode operar. Neste ponto da jornada, talvez você já esteja vivendo suas primeiras mudanças. Talvez já tenha sentido o peso ir embora. Ou talvez ainda esteja no meio do processo. Seja qual for sua situação, saiba que sua oração tem eco no céu e que o Pai está atento a cada palavra que sai da sua boca. Quando uma tarefa maligna é cancelada, a sensação de alívio pode ser tão grande que muita gente, sem perceber, relaxa na vigilância. Mas a verdade é que o inimigo não desiste fácil. A Bíblia é clara. Ele anda ao redor, como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Por isso, mais do que cancelar, precisamos aprender a blindar. Ou seja, construir uma proteção espiritual sólida e permanente. A primeira chave é disciplina espiritual. Não estamos falando de religiosidade nem de obrigação. Estamos falando de uma rotina que sustenta sua fé. Clara sempre dizia que uma casa sem oração é uma casa desprotegida. Por isso, todos os dias, antes de qualquer outra atividade, ela orava em voz alta. Não para ser ouvida pelos vizinhos, mas para que o mundo espiritual soubesse que ali havia autoridade. Você pode fazer o mesmo. Comece o dia declarando: Senhor, consagro este lar a Ti, que toda entrada seja guardada, que toda palavra aqui falada seja para a edificação, que todo espírito contrário à Tua presença seja impedido de entrar, que Teus anjos façam morada aqui e que Tua paz reine neste ambiente. A segunda chave é limpar os portais espirituais da sua vida. Isso pode parecer estranho à primeira vista, mas é muito mais comum do que se pensa. Existem objetos, músicas, vídeos, ambientes e até amizades que funcionam como portas para a ação do inimigo. Henrique, por exemplo, depois de ter sua vida transformada, sentiu de Deus que deveria apagar uma série de conteúdos que consumia. Músicas de teor sombrio, filmes pesados e até jogos que carregavam simbolismos ocultos. A princípio, achou exagero, mas, ao obedecer, sentiu uma leveza que nunca havia experimentado. Era como se finalmente sua casa estivesse descarregada espiritualmente. Outra chave fundamental é o jejum. Sim, jejuar é uma arma poderosa contra o mundo espiritual. Não porque Deus se impressiona com isso, mas porque o jejum afasta nossa carne do controle e nos aproxima da voz do Espírito. Clara, apesar da idade, mantinha uma rotina de jejum leve uma vez por semana. Não era apenas sobre comida, às vezes jejuava conversas inúteis, redes sociais ou televisão. E sempre que o fazia dizia: hoje meu espírito precisa ouvir mais alto. Você também pode adotar práticas simples, colocar louvores suaves no ambiente de casa, manter versículos visíveis pela casa, em quadros, bilhetes ou até na geladeira, ungir portas e janelas com óleo, especialmente em períodos de batalha espiritual intensa. Não é superstição, é fé ativa em ação. E nunca subestime o poder do relacionamento com outras pessoas de fé. Uma das táticas mais antigas do inimigo é isolar. Te fazer acreditar que ninguém te entende, que você está sozinho na sua luta.
Mas quando duas ou mais pessoas se unem em oração, há um reforço poderoso no espírito. Henrique passou a participar de pequenos grupos online de intercessores. Mesmo morando longe de igrejas grandes, encontrou apoio, direção e amizade em irmãos de fé que oravam com ele por videochamada. E aqui, neste canal, neste roteiro, você também tem isso. Você não está sozinho. Cada comentário que você lê, cada relato que outras pessoas deixam aqui, cada testemunho compartilhado é uma forma de manter essa blindagem ativa. Somos uma comunidade em guerra, sim, mas uma guerra que já foi vencida na cruz. Nossa missão agora é ocupar o território com sabedoria. Você pode começar hoje mesmo. Escolha um horário fixo para a sua oração. Estabeleça versículos que serão suas declarações diárias. Renuncie toda prática que contradiz a presença do Espírito em sua casa e, principalmente, alimente sua fé com a palavra. Porque onde há verdade, o inimigo não permanece. Uma das maiores fontes de fé que podemos acessar são os testemunhos. Eles carregam não apenas relatos, mas vida, experiência, presença de Deus em movimento. São como faíscas que reacendem em nós a certeza de que o impossível não existe para o Pai. E neste bloco, você vai conhecer histórias reais de pessoas comuns, como eu e você, que viveram grandes libertações a partir de orações específicas. Começamos com Gustavo, 34 anos, que trabalhava com manutenção elétrica. Por mais de 2 anos, ele viveu uma sequência de perdas inexplicáveis. Perdeu o emprego, viu seu casamento entrar em colapso e enfrentava crises de pânico. Mas o que mais o assustava eram os sonhos recorrentes. Via vultos no quarto, ouvia batidas na parede e frequentemente acordava sem conseguir respirar. Ao ouvir uma pregação sobre batalhas espirituais, decidiu fazer algo simples, mas transformador. Orar todo dia às 3 da manhã. Essa prática se tornou sua arma. Ele ungia sua casa, orava com versículos específicos e declarava que toda tarefa enviada contra sua mente e família estava sendo cancelada. Em menos de 1 mês, tudo mudou. Conseguiu um novo contrato de trabalho. Sua esposa decidiu buscar ajuda espiritual junto com ele, e os sonhos cessaram completamente. O testemunho de Gustavo hoje é compartilhado em rodas de oração por todo o bairro. Temos também o caso da jovem Thalita, 22 anos, que enfrentava crises de identidade e pensamentos suicidas. Ela dizia que sentia vozes questionando seu valor e lançando dúvidas sobre o amor de Deus por ela. Em um retiro espiritual, uma irmã orou por ela, declarando Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Aquilo penetrou fundo. Foi como se algo rompesse por dentro. De volta à sua cidade, Thalita escreveu sua própria oração de cancelamento. Repetia todos os dias, com fé, em frente ao espelho. Passou a frequentar reuniões de oração, leu o livro de Salmos inteiro em 1 mês. E um dia simplesmente percebeu. As vozes sumiram. Hoje, ela ajuda outras meninas da sua igreja a compreenderem sua identidade em Cristo e a blindarem suas mentes contra as setas do inimigo. Outra história emocionante é a de Dona Zuleika, 73 anos, ex-costureira e mãe de 5 filhos. Ela descobriu que um de seus netos estava envolvido com práticas ocultas, e isso causava grande perturbação na casa. Barulhos durante a noite, objetos quebrando sozinhos, clima pesado entre os familiares. Foi então que, com a ajuda do pastor da comunidade, ela iniciou uma campanha de 7 dias de oração, jejum e leitura do Salmo 91. Todos os dias, ao entardecer, Zuleika acendia uma vela, lia a palavra em voz alta e declarava: todo espírito contrário à paz do meu lar, todo plano oculto, todo feitiço ou amarra espiritual, seja agora quebrado. Minha casa é território do Espírito Santo. Ao final dos 7 dias, o neto teve um sonho impactante, onde via a si mesmo sendo libertado por mãos de luz.
No dia seguinte, procurou ajuda espiritual, cortou vínculos com o ocultismo e hoje é evangelista nas ruas. Zuleika conta essa história com lágrimas nos olhos, mas também com o peito erguido. A oração é mais forte do que qualquer maldição. O que essas histórias nos ensinam? Que oração não é só defesa, é ataque. Que não precisamos esperar o mal nos alcançar para começar a reagir. Podemos levantar muros espirituais, abrir caminho com a palavra e cancelar antes que se instale. E que tipo de oração é certa para a sua situação? Observe o padrão espiritual da opressão. Se é emocional, ore com versículos sobre mente e paz. Se é física, ore sobre saúde e proteção. Se é familiar, ore com base em promessas sobre casa e herança. Se é repetição de ciclos, doenças, brigas, perdas, ore quebrando maldições hereditárias. O importante é que sua oração venha do coração, mas carregue a palavra, porque é ela quem tem poder. A emoção pode nos mover, mas é a Escritura que move o céu. Chegamos até aqui juntos. 7 blocos de uma jornada que começou com dúvidas, medos e opressões, e que agora, pela fé, termina com entendimento, poder e libertação. Se você seguiu comigo até este momento, quero te dizer algo muito importante. Você já deu o primeiro passo para cancelar, em nome de Jesus, todas as tarefas malignas lançadas contra a sua vida. E isso é grandioso. Agora, quero que você se junte a mim nessa oração. Onde você estiver, sentado, deitado, no ônibus, em casa ou no trabalho, feche os olhos por um instante e ore comigo. Não importa se você sabe orar ou não, Deus conhece sua voz e ouve seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo por tua presença que me alcançou até aqui. Eu reconheço que tu és maior do que qualquer tarefa maligna, qualquer seta invisível, qualquer opressão que tente se levantar contra mim e contra os meus. Hoje eu tomo autoridade no nome poderoso de Jesus e declaro que toda missão enviada das trevas está cancelada. Quebra agora, Pai, toda maldição proferida, toda palavra maldita, toda influência espiritual oculta, todo laço do inferno. Que os céus se abram sobre minha casa, que tua luz entre em cada cômodo, em cada pensamento, em cada parte do meu corpo e da minha alma. Eu renuncio toda porta que foi aberta por ignorância, por medo, por dor, por pecado, e declaro: minha vida pertence somente a ti. Me cobre com teu sangue, me guarda sob tuas asas, e que nenhum mal tenha poder sobre mim. Eu declaro que a partir de hoje vivo em paz, livre, protegido e firmado em Cristo. E se o inimigo tentar voltar, encontrará minha casa cheia da tua presença. Obrigado, Jesus, por me ensinar a orar. Amém. Respira fundo. Sente essa paz? Essa presença suave que te envolve? Isso não é imaginação. Isso é o Espírito Santo testificando dentro de você que o mal perdeu o poder. A paz de Deus não é ilusão. Ela é viva, concreta, transformadora. Agora, antes de nos despedirmos, quero te fazer um convite que vai além do simples se inscreva no canal. Não. Eu quero te convidar a fazer parte de algo maior. Uma comunidade de fé, um lugar onde histórias como a sua e a minha se cruzam, onde orações se somam, onde testemunhos alimentam a esperança de quem já pensava em desistir. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal não por obrigação, mas porque aqui você vai encontrar alimento espiritual verdadeiro. Aqui você vai encontrar outros como você, pessoas que também estão em guerra, mas não lutam sozinhas. E mais do que isso, compartilhe sua história nos comentários. Escreva o que você viveu, o que Deus falou com você, o que essa oração causou no seu coração. Talvez sua história seja a palavra que vai levantar alguém amanhã. E se você ainda não viu a mudança, escreva assim mesmo. Nós vamos orar por você. Vamos caminhar juntos. Se você chegou até aqui, é porque Deus te trouxe. E se Ele te trouxe, é porque algo novo está começando. Deixe essa comunidade ser parte da sua caminhada.
Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Salve para orar de novo mais tarde e continue com a armadura de Deus firme em você. Nos vemos nos próximos vídeos. Que a paz do Senhor te envolva e que você nunca mais se sinta sozinho nessa guerra invisível. Juntos, em fé, nós vencemos.